Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. A Maria Inês me fez um convite para que eu falasse um pouquinho sobre o animismo e a mistificação. Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho em cima disso. Jesus nos tem concedido uma imensa oportunidade de operarmos em seu nome através do instrumento conhecido como mediunidade, que nos proporciona a oportunidade, então, de nos acertarmos perante aqueles com os quais tenhamos proporcionado algum tipo de mal-estar no dia, perante aqueles com os quais tenhamos proporcionado algum nível de constrangimento. E a mediunidade com Jesus nos auxilia nesse sentido de nos recuperarmos em nós mesmos através do instrumento chamado caridade, que permite com que através das novas e melhores apresentações, através de um instrumento chamado sinceridade, seja possível então nos apresentarmos de uma maneira maior e melhor no momento presente para aquele que, por sua vez, ainda carrega em si uma memória desagradável em relação àquilo que tenhamos feito um dia. É evidente que nessa primeira apresentação eu me utilizo muito mais da questão da psicofonia como sendo uma oportunidade maior e melhor de se trabalhar em cima do animismo e da mistificação. Kardec, no livro dos médiuns, enumera vários tipos mediúnicos. Mas a psicofonia ela se mostra como sendo alguma coisa mais comum, como sendo algo mais corriqueiro, e que apresenta uma oportunidade extremamente grande de conquista pelo trato existente entre alguns tipos de mediunidade, a psicofônica por parte de uns, a intuitiva por parte daquele que atende, mais conhecido como doutrinador, e por parte do dirigente do trabalho também. Então, infelizmente, ao longo do tempo, por uma questão de ignorância, as observações referentes às questões anímicas, elas acabaram tomando uma proporção maior do que aquilo que deveria existir. Porque, se nós formos buscar em Kardec, nós não encontraremos a palavra animismo. Se nós buscarmos em Kardec, no máximo que nós vamos encontrar é a nota de rodapé apresentada pelo tradutor, no caso o Herculano Pires, fazendo uma referência do animismo a Alexander Aksakov, que escreveu em 1890 um livro chamado Animismo e Espiritismo. Mas é fundamental que se interprete que o Aksakov era alguém apaixonado pelo tema e, como um cientista, como filósofo que era, buscou então a experimentação. Ele sai do seu campo filosófico, adentra ao campo científico, onde a ciência está suportada em cima do empirismo
proporciona a interpretação da necessidade do teste, da experiência. E o Aksakov, então, ele faz testes. Mas o problema é que, ao longo do tempo, um outro filósofo alemão, materialista, se posiciona de maneira equivocada quanto às questões espirituais, dizendo que as mesmas se dão por um processo de inconsciência, cujas questões espirituais são tidas e vistas como sendo coisas apresentadas pela natureza e que um certo inconsciente toma conta disso tudo. E é nesse momento, então, que o Aksakov discorda, não é? E se os senhores forem ver na introdução do livro dele, que tem umas 600, 700 páginas, os senhores vão ver na introdução ele agradecendo o fato do filósofo alemão ter contestado, porque ele deu a oportunidade, então, de apresentar verdadeiramente as questões espirituais, mas através de uma observação que se tenha da questão da alma. Então, quando o Aksakov fala sobre a questão anímica, ele está falando sobre o ânima, alma, não é? Alma em latim é ânima. E está falando então da apresentação da alma. E se nós formos então em Kardec, no início do Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, que é a parte que geralmente ninguém lê, todo mundo fala que leu o Livro dos Espíritos, pegando das questões do início ao final, mas ninguém estuda a introdução e ninguém estuda os prolegômenos, que são duas partes fundamentais, para que se possa interpretar depois o que Kardec vai apresentar ao longo de todas as questões lá colocadas. Os Espíritos vão apresentar a Kardec através das questões lá colocadas. E nós vamos encontrar no item 2 da introdução os Espíritos fazendo uma abordagem muito clara sobre a questão da alma, para que não houvesse nenhum tipo de confusão ao longo da tratativa que a obra apresentaria. E num determinado instante, o que os Espíritos colocam como um processo que pudesse ser interpretado como definitivo. Porque eles vêm didaticamente, amorosamente, apresentando exemplos que estruturam, então, as possíveis confusões que se possa fazer em cima de uma denominação. E o que os Espíritos nos dizem é que, em razão da pobreza do nosso vocabulário, não é possível, então, através de uma única palavra, abranger um espaço maior, denominativo. Então, eles fecham a questão dizendo o seguinte: alma vital, envolvendo energeticamente todos os seres da criação, animal, vegetal e homem. Alma intelectual, envolvendo o animal e o homem. E alma espiritual, envolvendo só o homem. Isto encontra-se no segundo item da introdução do Livro dos Espíritos. Então, perface a interpretação muito clara de que, denominativamente, a alma encontra-se voltada para o estabelecimento do posicionamento daquele que se encontra envolvido com a matéria, e espírito para o ser interno, eterno. Então, por algum motivo, Aksakov foi interpretado de maneira equivocada, porque ele trata sobre as questões da alma, envolvendo aquilo que se encontre além das questões físicas e materiais. E alguém, ao longo do tempo, se confundiu, acreditando que nas questões mediúnicas
O animismo tem se dado em razão de uma apresentação que não se faça e não se mostre como sendo verdadeiro. Equivocadamente, o que tem se visto e interpretado é isso. Mas é fundamental então que se interprete o seguinte, e há necessidade então de trazermos a baila Joana de Ângeles na sua enciclopédia psicológica. Todos nós nos encontramos montados e suportados em cima de uma estrutura chamada self, que é o mim mesmo. E o self, o mim mesmo, perfaz então algumas estruturas a serem interpretadas, que nos possibilitará então interpretar a estrutura do espírito, a maneira como o espírito internamente tem se apresentado. Desde que fomos criados simples e ignorantes, onde em Kardec observamos este ser como sendo o princípio inteligente que depois toma a forma de espírito, já vem recolhendo do meio as impressões que serão constituídas e apresentadas como sendo arquetípicas. Os arquétipos que podem ser interpretados como sendo as informações que vão sendo absorvidas e mantidas ao longo do tempo. E toda esta linha arquetípica, na interpretação dos processos reencarnatórios com os quais venhamos a nos envolver, vão perfazendo então um banco de dados. Por isso que se diz que o conhecimento nunca é perdido. Tudo o que você já foi um dia, tudo o que você já fez, tudo o que você já pode absorver do meio, tudo o que você traz como informação, desde o momento em que você foi criado simples e ignorante, encontra-se existente em você, através dos arquétipos que você mantém, que geram uma projeção, estabelecendo então o inconsciente, que gera uma projeção estabelecendo a tua estrutura psíquica, que é a tua estrutura emocional, que abre um braço para a estrutura psicológica, que é o que você possui. Então esta estrutura é o self, esse é o mim mesmo. E partindo-se então do princípio que todos nós nos encontramos reencarnados, então há que se interpretar que no processo reencarnatório você tem um divisor de águas, você tem uma porta que impede com que as informações do inconsciente profundo, do processo histórico no qual você se encontra envolvido, passe para o teu estado de consciência, que é o momento de encarnado no qual você se encontra. Então essa porta, ela é chamada de ego, que equivocadamente é interpretado de maneira diferente. O ego é a porta que impede com que as informações do inconsciente profundo sejam transferidas ou se transfiram para o teu consciente, que é o teu estado presente e momentâneo. Porque se esta porta não existisse, você se desequilibraria absurdamente em razão das imagens que se encontram mantidas na tua base de memória. Coisas que você é incapaz de fazer hoje, encontram-se como memórias existentes no seu inconsciente profundo. Então, como o processo reencarnatório te proporciona a possibilidade da renovação, então, inevitavelmente, essas imagens, elas não podem se apresentar no momento presente. E o ego, então, é a porta que fecha isso e permite com que isso esteja mantido. Só que o problema é o seguinte, que determinadas informações existentes nesse inconsciente profundo são tão intensas, são tão fortes, que elas às vezes trafegam e flexibilizam essa porta chamada ego, apresentando-se no consciente, no estado e no instante presente. Ou pela tua maneira de pensar, ou em razão de preocupações que você tem mantido, ou em razão de inúmeras situações existentes, há a flexibilização e a informação ela atravessa. Então, se assim ou é,
nós nos perguntaremos: quem não se encontra envolvido com a possibilidade de se ressentir de um mal-estar cuja sensação que você sente seja procedente do inconsciente profundo? Quem é que se encontra livre disso? Você sai para trabalhar de manhã, feliz da vida, tranquilo, sossegado. Trabalha até o meio do dia. Almoça, quando volta à tarde, uma tristeza te abate, uma angústia te abate, uma sensação estranha, meio que de medo, meio que de angústia, meio que de temor, e você não sabe do que se trata. Facilmente, muitos haverão de jogar na conta da obsessão, que também pode ser considerada. Mas a sensação que você tem, inevitavelmente, vem de dentro de você mesmo. Determinadas sensações, determinadas imagens, determinadas visões, elas vêm de dentro de você mesmo. Perguntaríamos claramente, com maior tranquilidade, quem é que já não teve algum tipo de sonho onde você se mostrou violento, você se via violento no sonho? Quem é que já não teve algum tipo de sonho onde você se sentia constrangido no sonho? Quem é que não teve algum tipo de sonho onde você era extremamente agressivo? Quem é que já não teve algum tipo de sonho extremamente erótico? Quem é que já não teve algum tipo de sonho onde de alguma maneira você se vê de maneira totalmente diferente daquilo que você é hoje? Levante a mão aqui, quem já não teve esse tipo de sonho? Logo, o que você sonhou é a reapresentação do que se encontra no teu inconsciente profundo, senhores. Nada mais além disso. Então as imagens encontram-se existentes em nós. Se estas imagens encontram-se existentes em nós, e se elas se apresentam em determinados instantes, em determinados momentos, por que é que no instrumento chamado médium o mesmo não poderia se dar? O médium é diferente de alguma outra pessoa reencarnada? O médium é alguém destituído de um passado? O médium é alguém destituído de memórias, de imagens? Não, claro que não. Claro que não. Então, é muito importante que tenhamos extremo cuidado quanto a esta interpretação anímica, quanto a esta observação denominativa que se apresentou e se apresenta de maneira equivocada, para que não venhamos a incorrer no deslize de ou prejudicarmos um traço mediúnico muito bom que algum amigo apresenta, ou de proporcionarmos a ele, pelo nosso julgamento, algum nível de inconstância ou de insegurança, que fará com que ele não mais venha a se apresentar firme, seguro, para o trabalho em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante que nós interpretemos determinadas situações existentes, porque se nós buscarmos na literatura séria, nós encontraremos determinados casos em que houve uma determinada apresentação que equivocadamente alguém poderia interpretar como sendo um traço anímico, e na verdade não era. Se nós formos nos domínios da mediunidade do André Luiz, nós vamos encontrar lá um capítulo chamado Emersão Mediúnica. Emersão do passado. Emersão do passado, obrigado. Nós vamos encontrar lá um capítulo chamado Emersão do passado. E nesse capítulo, o que é apresentado? De alguém que busca auxílio numa casa espírita, é médium sem saber que o seja, é médium de psicofonia sem que interprete que isto esteja ocorrendo, e antes de ser atendida na casa espírita, começa então todo um diálogo, toda uma comunicação, onde ela se coloca em posição de culpa, onde ela reclama, onde ela se ressente profundamente. E o André Luiz está com o assistente e diz o seguinte: mas ela está dando uma comunicação, mas nós não vemos nenhum espírito perto. É um processo anímico, então, que a nossa amiga está passando? E o que o escritor diz? Não é uma questão anímica.
ela está revivendo situações existentes no seu inconsciente profundo, que se afloraram neste instante de maneira extremamente forte. Numa outra situação, na literatura do Manuel Filomeno de Miranda, em Trilhas da Libertação, nós vamos encontrar um capítulo chamado Terapia Desobsessiva, onde a médium encontra-se em trabalhando, envolvida, e de um momento para o outro solta um grito ensurdecedor. Começa a se contorcer em razão da dor que sente. Mas o que está acontecendo? Tem um espírito que a obsidia, ela, ser individual, e por não perdoar o que foi feito, magneticamente o que é que faz? Torce o ovário dela. E quando ela se ressente do que está acontecendo, ela solta aquele grito pavoroso de dor, de uma dor física que realmente está sentindo. Obviamente, no perispírito, mas que é refletido na estrutura física, orgânica. E começa então a falar sobre determinadas coisas que naturalmente apresentam um mal-estar, sensações ruins, de culpa, de posicionamento, de ter assumido a problemática existente. E o questionamento é feito: é um processo anímico que está acontecendo? Não, não é um processo anímico que está acontecendo. Porque aos olhos de quem está do lado de fora, vai achar que o que está ocorrendo é um absurdo, que fugiu às questões da naturalidade, que fugiu às questões daquilo que seja interpretado como sendo bom senso. Mas à distância, alguém não está se comunicando, mas à distância, alguém, pela questão do envolvimento mental e de extensão do perispírito, que o perispírito é moldável, elástico e expansível, vincula-se a ela num processo de fusão, e o processo da fusão perispiritual abre as informações existentes no inconsciente profundo, fazendo então com que ela verbalize os posicionamentos internos que ela mantém e que muito a incomodam pelo estabelecimento do processo da culpa. Então, é fundamental que nós interpretemos que a apresentação de um médium, ela necessita ser observada pelos aspectos técnicos, que primeiro perfaz a base lógica. A mediunidade se dá por questão de sintonia, ou seja, frequência. E o espírito que se apresentará perante o comunicante, perante o médium de psicofonia, é aquele que identifica entre os presentes o que lhe proporcionará menor esforço, menor dificuldade para a comunicação. Então, no primeiro aspecto técnico, nós temos a questão mediúnica com essa questão de frequência e sintonia. Então, basicamente, o seguinte: o espírito, numa situação intelectual mais elevada, com facilidade de verbalização, diz constitucionalissimamente. E ele vai procurar entre os médiuns alguém que possa manifestar na velocidade da maneira como ele precisa. Então ele vai no médium A, ele gagueja. Ele vai no médium B, é fânio. Ele vai no médium C, é lento. Ele vai no médium D, constitucionalissimamente. Obviamente que a comunicação vai ser dada através do médium D. Mas uma outra coisa fundamental de se interpretar dentro das questões mediúnicas com as quais estamos envolvidos: a característica do médium. A característica do médium. Onde nem todo médium se apresenta com a mesma característica, com o mesmo traço mediúnico. Você vai ter alguém franzininho, mirradinho, delicadinho, mas que quando dá a comunicação, parece que é um centurião romano de 2 metros de altura. Violento, agressivo, contestador. Você vai ter uma outra pessoa que a característica mediúnica dela é de uma oratória, que é de falar mais difícil, que é de ter uma dificuldade maior para se expressar de maneira mais comum. Você vai ter um outro alguém com uma outra característica
que é profundamente contestador, questiona o tempo todo. Aquele tipo de comunicação que o doutrinador demora 10, 15 minutos para poder apresentar algum tipo de conquista. Então a característica é algo extremamente importante que necessita ser observado. E pela característica do médium, é que há que se ter cuidado quanto a vir a se envolver num julgamento de algo que não necessariamente esteja ocorrendo. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Como a literatura do Filomeno apresenta a transição planetária, situações extremamente finalmente, vamos dizer assim, processo de urbanização ou de reurbanização do plano espiritual. O planeta saindo de expiação e prova para regeneração, onde, obviamente, as coisas não poderão mais continuar do jeito que estão. Quem os senhores acreditam que vão querer cobrar posição nas casas espíritas sérias, envolvidas com médiuns sérios? É óbvio que você vai ter chefes de falange, é óbvio que você vai ter espíritos extremamente tormentosos, extremamente bravos, extremamente contestadores, vindo cobrar, partindo do princípio que toda casa espírita é um pronto-socorro espiritual, é um hospital espiritual. Fisicamente é o que você vê, mas fluidicamente a extensão que a casa espírita toma é algo extremamente inconcebível, digamos assim, de tão grande e volumoso que é. Quantos espíritos sendo tratados, passa pela reunião de desobsessão, tem-se um primeiro processo de conquista, fica o cara internado no hospital espiritual, que é a casa espírita. Então, quantos não são aqueles que têm clamado por ajuda e têm clamado por socorro, de modo que as equipes socorristas têm proporcionado ajuda, em muitas situações trazidas para a reunião de desobsessão, para que seja possível uma primeira apresentação, e onde, através daquilo que o médium possa doar, proporcionará um primeiro ponto de atendimento, de refazimento, de reestruturação na base do espírito. Então, senhores, é fundamental que se interprete o seguinte: em muitas situações, alguém virá pessoalmente cobrar posições. Alguém virá pessoalmente reclamar sobre aqueles que foram tirados das localidades às quais ele acredita que domina. E talvez alguém desavisado vai interpretar então que um determinado médium, por apresentar um tipo de comunicação desse tipo, está mentindo. Não está expressando a realidade do momento, não está expressando a realidade do fato, por uma mera questão de julgamento, onde Jesus, nos bem-aventurados misericordiosos, diz: não julgueis para não ser julgados. Então, é muito importante que nós interpretemos que antes da existência de um possível julgamento, a necessidade de nos olharmos para dentro de nós mesmos e realizarmos algumas interpretações. Um determinado percentual daquilo que é apresentado pelo médium de psicofonia é dele e não é do espírito. Você vai chegar e vai dizer o seguinte, partindo-se do princípio das características, você vai ter médiuns que operam com várias características, são mais raros, mais difíceis de serem encontrados. E você vai ter médiuns onde o tipo da comunicação que ele dá é sempre do mesmo jeito, é basicamente do mesmo jeito. Pode mudar o assunto, pode mudar o fato, pode mudar a apresentação, mas a característica é basicamente sempre do mesmo jeito. E daí você vai chegar e vai dizer o seguinte: o espírito que se apresenta com fulano de tal é sempre contestador, sempre dá um trabalho imenso ao doutrinador, o doutrinador tem dificuldade para trabalhar porque ele contesta muito, ele não aceita, é uma dificuldade imensa. Isso é só do espírito? O médium é assim. Se você for na vida de relação dele, ele se apresenta assim na vida de relação. Ele tem um traço
de questionamento, ele tem um traço de não acreditar facilmente nas coisas. E na reunião mediúnica, quando o espírito se apresenta, um certo percentual dessa dificuldade, entre aspas, observada no espírito, não é só do espírito, é também do médium. Então, se isso está acontecendo, se esse médium é sério, se esse médium é uma pessoa responsável, se esse médium é uma pessoa de bom coração, se é uma pessoa envolvida com a causa e com a casa, e partindo do princípio que um certo percentual é dele, você vai dizer que isso é animismo? Você não pode dizer isso. Você não pode dizer isso. Porque parte deste percentual oferecido pelo médium é em razão do quê? Em razão do que é resgatado do inconsciente profundo. E é em razão do que é resgatado do inconsciente profundo, por quê? Porque se a mediunidade se dá por questão de frequência e de sintonia, quando um espírito que se apresenta muito próximo àquilo que você é, se manifesta, ele está ativando também parte do que está no teu inconsciente profundo. Por isso que um percentual disso é exatamente aquilo que você apresenta. E não é animismo. Então, meus amigos, é importante que nós venhamos a interpretar melhor Kardec, não é? Porque Kardec, os espíritos através de Kardec, são os primeiros a dizerem sobre a possibilidade das questões internas do médium virem a se apresentar. Kardec é o primeiro a traçar isso. Ele questiona sobre esse tipo de possibilidade. Se os senhores forem num capítulo fantástico dos livros dos médiuns, chamado O Papel dos Médiuns nas Comunicações, os senhores vão encontrar essa possibilidade de apresentação por parte do próprio médium, trazendo algo interno dele mesmo. Então, se alguém com maior sensibilidade, se nós estamos estudando sempre, se nós estamos frequentando a casa espírita sempre, se nós nos encontramos no interesse de nos apresentarmos um pouco melhores a cada dia, obviamente isso perfaz também a interpretação de que a sensibilidade mediúnica está sendo aumentada. A sensibilidade perispiritual está sendo aumentada. E se isso está acontecendo, e se um determinado médium, num determinado dia, depois das reuniões, da reunião mediúnica, vira para o dirigente e diz o seguinte: houve a apresentação de um encarnado aqui hoje na reunião de desobsessão. Se alguém que ouvir do lado pegar o bonde andando, vai chegar e vai dizer o seguinte: encarnado dando comunicação na reunião de desobsessão, é animismo. E eu vou perguntar para os senhores o seguinte: se Kardec evocava a sua época, por que um encarnado não pode dar comunicação numa reunião de desobsessão? Ou vou melhorar o questionamento. Entre tantas e muitas comunicações com as quais os senhores tiveram a oportunidade de se envolver, digam-me com toda a certeza, todas eram de desencarnado? Quem mapeou isso? Quem conseguiu definir isso? Ninguém. Ninguém. Mas é importante que se interprete que é óbvio que há uma diferença entre a apresentação do encarnado e a apresentação do desencarnado. O traço energético é diferente. Não precisa ser muito esperto para perceber quando é encarnado e quando é desencarnado. O traço magnético é diferente, né? Então você vai perceber. E você vai dizer então que foi que é animismo? Não, foi uma questão normal. Então, posto isto, as questões referentes ao fato do médium vir a se apresentar em um determinado instante, pode então nos apresentar problemas pessoais pelos quais ele possa estar passando, preocupação extrema que abre a sua questão psicológica.
problemáticas internas que ele vem carregando e que não vem dividindo com alguém, e isso num determinado instante aflora. Se nós formos pegar toda a interpretação das catarses existentes nos clientes do Freud, a psicanálise criada por Freud, apresentada por ele, visava basicamente o quê? Extrair da parte psicológica profunda do ser algum tipo de informação que permitisse com que ele puxasse o novelo para depois começar o tratamento. Ele se aproveitava das catarses, quando ele fazia lá os teatros dramáticos, onde todo mundo começava a fingir um personagem, a apresentar um personagem. O que o Freud está fazendo? O Freud está analisando o que está ocorrendo. Então, na casa espírita, em razão das características mediúnicas que o médium tem, então o doutrinador ele tem a obrigação de estar observando a maneira pelas quais um médium esteja se apresentando. Então você tem o costume de uma determinada apresentação por parte deste médium. Você sabe quais são as características dele. Suponhamos que seja a característica dessa pessoa que é franzininha, sempre crescendo e aumentando. E num determinado dia ela se apresenta: ai, eu estou tão angustiado, eu estou perdido, eu não estou aguentando mais essa treva. O cara sempre foi questionador, o cara só faltou se levantar para poder bater nos outros médios. Na semana seguinte: ai, eu estou com uma dor muito grande, eu não sei o que está acontecendo, eu estou meio perdido, eu não sei mais o que eu faço. Ué, mudou a característica de uma hora para outra? Ninguém muda a característica de uma hora para outra. Então o que o doutrinador vai observando? Que está havendo uma dissociação entre aquilo que naturalmente era apresentado antes com o que está sendo apresentado agora, e naturalmente se observa o seguinte: há uma possibilidade muito grande de que este médium esteja com algum tipo de problema particular que está afetando a sua estrutura emocional, porque ninguém muda a característica de uma hora para outra. Conversa com o dirigente vai chamar esse médium em off, vai conversar com ele dizendo: meu amigo, está acontecendo algum problema com você? Não, por quê? Não, a gente gostaria de saber daquilo. Ah, eu perdi o emprego, não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo. Pronto. Já está se sabendo do porquê das apresentações diferentes no processo mediúnico. Não é animismo, o cara está com uma dificuldade interna e isso aflorou no processo da comunicação. Tinha espírito ali? Não tinha. Mas é um problema interno e que você deve considerar como sendo processo anímico? De jeito nenhum. Como alguém está precisando de auxílio, conversa com o dirigente e diz o seguinte: meu amigo, passa pela entrevista, senta lá na cadeirinha dos mortais, conversa com o entrevistador, vai te prescrever um tratamento, faz o tratamento direitinho. Quando terminar, conversa comigo de novo. Se você estiver melhor, a gente reitera você os trabalhos. Se não, a gente faz mais um outro tratamento, não tenha pressa, não tem problema. Tratar com amor, tratar com carinho, tratar com honestidade. Isso que é fundamental de se interpretar em todos os instantes. Então, para nós, é importante que estas observações anímicas saiam do nosso contexto. Porque se você permanece acostumado com esse tipo de informação, sem querer você pode pegar e falar a respeito num grupo que está fazendo desenvolvimento mediúnico. E quem está fazendo desenvolvimento mediúnico está sequioso por novos conhecimentos, por novas informações. Se você pega e fala sobre isso para o cara que está fazendo desenvolvimento mediúnico, você pode travar um médium que poderia se apresentar extremamente bem lá na frente, que poderia ser um ótimo trabalhador. Então, seria muito importante que nós sempre observássemos a todos como sendo aqueles que estão tendo uma imensa oportunidade de trabalhar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo aqueles que se encontram envolvidos com a oportunidade de, obedecidas as proporções, fazer a mesma coisa que Jesus fazia: envolver. Porque se formos na influência moral do médium, no capítulo que trata sobre a influência moral do médium, nós vamos observar que coisa fantástica que o médium tem condições de fazer perante o espírito que se apresenta.
o envolvimento através de um processo de fusão perispírito a perispírito, partindo-se do princípio que o médium emocionalmente esteja um pouco melhor do que o espírito que ali dá a comunicação, ele, na fusão, transfere, na fusão envolve, na fusão proporciona um processo de reestruturação molecular das bases do perispírito, do espírito que está se apresentando naquele instante. Por isso que em determinados instantes no final da comunicação, você vai observar que ele já se encontra mais amenizado, se encontra mais aberto, menos resistente e em condições de aceitar o auxílio que lhe seja proporcionado. Então, se o outro item que a Inês pediu é mistificação, é o sangue. Quanto mais? Então, na mistificação, é um outro tema que é muito importante que nós venhamos a observar de uma maneira mais calma e de uma maneira mais tranquila. Tem um livro, tem um capítulo pequenininho no livro dos médiuns chamado Contradições e Mistificações. E esse é um capítulo pequenininho, mas é um dos mais importantes existentes no livro dos médiuns, um dos mais importantes. Porque ele apresenta para nós, não é, tecnicamente, todas as possibilidades nas quais determinados enganos, engodos possam se apresentar. Então, para nós, a primeira coisa, quando se trata de mistificação, seria interpretar o seguinte: quem mistifica? O médium ou o espírito? Quem é o instrumento envolvido com o processo da mistificação? E a mistificação se interprete como sendo engodo, enganação, coisas do tipo. Quem é que quer enganar? O médium ou o espírito? Quem mistifica? O médium ou o espírito? Então, o que Kardec nos diz é o seguinte: quem mistifica é o espírito, mas quem se permite mistificar é o médium. Então, obviamente, há que se interpretar o seguinte: que você terá situações onde a apresentação do espírito será no sentido de apresentar uma história buscando envolver o doutrinador, buscando enganar o doutrinador e buscando fazer com que o trabalho a ser feito por parte do chamado doutrinador não venha a ser feito. Então, por exemplo, os senhores acham que seria lógico um espírito, numa reunião de desobsessão, se apresentar na forma de uma criança? Eu sei que um monte de gente emocionalmente vai dizer: mas tem criança no plano espiritual? Claro que tem criança, claro que tem espírito se apresentando como criança no plano espiritual, sem dúvida alguma. Mas numa reunião de desobsessão, você acha que uma criança se apresentaria? É óbvio que não. É óbvio que não. Vai chegar para o doutrinador: tio, eu estou com medo. Eu não sei, essa escuridão aqui para mim. Eu não aguento mais isso, tio. Me ajuda daqui. O doutrinador vai chegar: não, meu filho, vem cá, o tio vai te proteger. Vamos fazer uma prece, né? Que você vai se sentir. É óbvio que está havendo engodo, é óbvio que está existindo um processo mistificador. Mas daí cai o seguinte: a interpretação do médium, que é comprado ou não a história do espírito. E cabe aí a interpretação também do quê? Da autoridade moral do doutrinador para chamar a atenção dos dois ao mesmo tempo, do médium e do espírito. Você dá uma cacetada no médium e dá outra no espírito. No bom sentido falando, obviamente. Para a gente não reprisar o filme do Chico lá, onde ele pede para dar o evangelho no espírito, o cara vai para o evangelho. Óbvio. Mas há necessidade do quê? De se alertar.
Há necessidade de estarmos totalmente ligados. Por quê? Porque aquele que se encontra envolvido numa determinada situação, aquele que se diz chefe de falange, aquele que se diz que tem nos seus domínios, que tem um exército, que toma conta de um grupo, aquele que vai dizer que é o vigilante do portal, onde inúmeros espíritos encontram-se lá dentro, e ele toma conta daquilo. Obviamente que são espíritos iludidos em si mesmos, que não querem abrir mão da posição ilusória que ocupam. E tudo farão para que não sejam conquistados através do amor e através do carinho, que eles sabem muito bem ser algo envolvente, que automaticamente proporciona a possibilidade deles se desvincularem das resistências e daquilo com o qual se encontram apegados. Inevitavelmente reconhecem a autoridade moral do nosso Senhor Jesus Cristo, de modo a saberem que Jesus percorre por quaisquer localidades, por quaisquer profundezas, que Jesus vai às furnas, que Jesus vai às mais problemáticas localidades, sem que seja questionado por quem quer que seja, sem que seja inquirido por quem quer que seja. Quaisquer espíritos, por maior intelectualmente que sejam, reconhecem a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo e sabem que o seu amor envolve, o seu carinho transforma. Então, inevitavelmente, perante aqueles que sinceramente buscam servir em seu nome, sabem do risco que é serem envolvidos em apresentações de amor e de carinho, que naturalmente ameniza as resistências que têm sido mantidas por longa data. Por isso, então, vão tentar iludir o doutrinador, por isso vão tentar fazer algum tipo de ameaça, por isso vão tentar desestimular para que não sejam conquistados, para que não sejam envolvidos. Então, a mistificação é do espírito, mas o médium pode se permitir ser mistificado. Mas, de qualquer forma, é muito importante que nós interpretemos que isso só vai até um determinado ponto. Outro dia eu estava comentando aqui, eu não me lembro se está no livro dos médiuns, se é nesse capítulo que diz contradições e mistificações, ou se é num outro livro. Acredito que deva ser num outro livro, não estou lembrado agora. Mas que tem uma situação onde, numa reunião de desobsessão, o espírito se apresenta e se diz Jesus. E o doutrinador então vai dando corda, né? Na conversa, vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, e num determinado instante o espírito vira-se para o doutrinador e diz o seguinte: olha, espera um pouquinho, acho que está tendo um engano aqui entre nós, porque na verdade eu não sou o Jesus que você imagina que eu sou o Jesus da Silva. Então, automaticamente, ainda que seja de uma maneira didática, não é? Está se apresentando que tudo tem um limite e que, como fomos criados simples e ignorantes, mas voltados para a bondade e voltados para o belo, então há que se interpretar o que Jesus diz: não há ninguém que seja tão duro ou tão resistente que não seja tocado das boas emanações. Então, de qualquer forma, por parte de todo aquele que queira se esconder, que queira se camuflar, há necessidade de que nos mantenhamos firmes, há necessidade de que nos mantenhamos sempre envolvidos com a interpretação de que é um irmão, de que é hoje aquele que fomos antes, e que, como tal, por conhecermos aquilo pelo qual ele passa, então nunca mais queremos voltar às mesmas situações. E não queremos também que um irmão se encontre envolvido na mesma posição. Então, de qualquer forma, independentemente das situações, há necessidade de se buscar conquistar sempre através do amor, através do carinho.
Houve anos atrás uma determinada situação em que o Espírito se comunicou, o doutrinador deu boa noite para ele, boa noite, e antes que o doutrinador pudesse falar qualquer coisa, ele busca se autoproteger fortemente, dizendo o seguinte: eu conheço tudo sobre o Evangelho, eu conheço tudo sobre o que você vai me dizer, podemos conversar sobre qualquer coisa. Do que você conhece, eu também conheço. Sobre o que você quer falar hoje? E o doutrinador vira-se para ele e então diz o seguinte: que você conhece, eu não tenho dúvida, mas eu só quero saber, de tudo que você conhece, o que é que você tem botado em prática? Aí quebrou a resistência e a partir daí então começamos a conversar. Então, a mistificação, ela não pode ser julgada, como o animismo também não pode ser julgado. Todas as situações são condizentes a um grande processo de aprendizado no qual estamos envolvidos. Tudo funciona em cima de um grande processo de aprendizado no qual temos buscado de alguma maneira nos apresentarmos obedecidas as proporções como o nosso Senhor Jesus Cristo, conquistando sempre, envolvendo sempre, para que haja a possibilidade então de a partir de determinado instante caminharmos juntos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, a reunião de desobsessão é uma das coisas mais lindas das quais se possa imaginar. A reunião de desobsessão é aquilo onde nenhum dia é igual, onde sempre a situação se mostra diferente e onde sempre a informação que é passada é acumulada em nós, é aumentada em nós, nos proporcionando maior discernimento quanto aos demais tratamentos. Então, que não busquemos em nenhum momento fragilizar a quem quer que seja, que não busquemos em nenhum momento a tecer comentário maldoso, julgador, daquele que se encontra ombro a ombro, trabalhando conosco em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A oportunidade de renovação, pela oportunidade de conquistar aquele que se apresenta ignorante neste instante, é imensa e se encontra aberta para todos nós. E não há mais a possibilidade de despendermos tempo em cima de situações que não agreguem mais valor. Para aquele que você observa que se encontra afetado emocionalmente, conversa com o dirigente espírita para que ele possa ser tratado o mais rápido possível. Para aquele a quem o espírito está tentando envolver num processo de ilusão, a necessidade de conversarmos, a necessidade de nos apresentarmos de maneira cautelosa, de maneira carinhosa, de maneira envolvente, para que ninguém se desestimule quanto a continuar trabalhando na casa e pela causa espírita, para que ninguém abra mão daquilo que a duras penas foi alcançado até aqui, porque termos chegado até este instante, senhores, não foi fácil. Não foi fácil. E naturalmente, só para terminar, para que estejamos aqui, um imenso planejamento de várias encarnações foi feito. Um planejamento onde temos sido preparados ao longo do tempo para aqui estarmos operando neste instante. Não foi algo que aconteceu do nada, não foi algo que aconteceu de maneira aleatória. Cada um de nós aqui é reconhecido no plano espiritual como sendo um médium, com uma determinada característica. Todos os médiuns que se encontram em todos os locais do mundo são conhecidos pelo plano espiritual individualmente. Então, meus amigos, o momento
é de agregação e não de separação. O momento é de estudarmos mais profundamente a Kardec, porque vão se passar 100 milhões de anos, estaremos em situação de evolução muito maior e melhor, e Kardec ainda será o suporte por onde estejamos nos manifestando e nos mantendo neste instante. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos proporcione o fortalecimento constante, o ânimo e a perseverança em seu nome, para continuarmos a operando, certos de que um dia poderemos olhar para trás e dizermos: valeu muito a pena, e ainda bem que eu aproveitei todos os instantes naquela santa casa que me ofereceu a oportunidade de operar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e fazer valer aquilo com o qual eu me comprometi. Obrigado, boa noite. Então vamos fazer uma prece. Vamos agradecer a Jesus. Vamos agradecer a casa. Vamos agradecer a causa, ao nosso irmão Celso. E vamos agradecer a vocês que aqui estão e que nos dá a oportunidade de estarmos juntos procurando melhorar. Que Jesus nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares. Boa noite.